Olá, olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa segunda aula do nosso curso Intensivão de Biologia. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula, no nosso conteúdo de ecologia, tá, gente? Então, na aula anterior, a gente viu os conceitos básicos de ecologia, lembrando, né, que a gente teve a nossa introdução da aula sobre como a biologia é cobrada no Enem, como você faz para montar uma boa estratégia de provas. Então, fica aqui, né, o recado, caso você tenha caído agora nessa aula, volta lá e assiste a aula número 1, a nossa primeira aula, tá? Essa aqui já é a nossa aula número 2. E a gente vai seguir, então, construindo a nossa base. E lembrando, né, que a ecologia é o conteúdo que é mais cobrado na nossa prova. E dentro da ecologia, o tópico mais cobrado são os problemas ambientais. E a gente discutiu um pouco, né? Por que esses problemas afetam os humanos, como que nós somos afetados, né? A nossa qualidade de vida. Então, existe um interesse, né? Ou deveria existir um senso crítico. É isso que o Enem vai cobrar de vocês, porque o Enem cobra aquelas propostas, né? Elaborar propostas, defender propostas para os problemas que nós enfrentamos na sociedade, né? Então, a gente tem aqui uma situação onde você precisa conseguir explicar, né, por que os problemas ambientais são problemas, que é o que a gente abordou ali no final da nossa aula. E ficou faltando um pedacinho aqui ainda dessa parte aqui da nossa aula que a gente já vai emendar com dentro desse tópico, tá? Então é o seguinte, gente. Agora que a gente já sabe por que nós devemos proteger a biodiversidade, qual é o papel da biodiversidade, a gente precisa entender que existem duas formas principais da gente fazer isso, tá? A primeira é a conservação. A conservação da biodiversidade é diferente da preservação da biodiversidade. Preservar a biodiversidade significa manter aquele local, aquela região, né, enfim, intocada. Ou seja, não podem existir naquela região de conservação pessoas morando, mesmo que sejam povos originais daquele local, eles precisam ser retirados. A preservação, ela não envolve nenhum tipo de manejo, então, se tem um rio, mesmo que de forma sustentável, não pode pescar. Ela tem uma importância em alguns locais, por exemplo, em alguns biomas florestais. A preservação, ela é muito importante para a gente deixar a sucessão secundária acontecer, a sucessão ecológica, que é, por exemplo, regenerar uma área. Então, sem que o ser humano interfira, né? Com o passar do tempo, a natureza tende a entrar em equilíbrio novamente naquele local. Obviamente, não vai ser a mesma coisa que era quando original, por isso que a gente sempre precisa evitar a perda de biodiversidade, porque a gente nunca pode ter certeza se a gente vai ter a capacidade de recuperá-la, tá? Mas então vão existir unidades de preservação, que são essas unidades que são bem restritas, que realmente normalmente não vai ter nenhum tipo de turismo, nenhum tipo de visitação, tá? O que é mais comum da gente observar. E quem já teve a oportunidade de visitar um parque nacional no Brasil, ou se nunca fez isso, eu recomendo fortemente. Nós temos parques nacionais muito legais que não são unidades de preservação, e sim são unidades de conservação. Porque a conservação da biodiversidade, ela prevê um certo uso sustentável, é claro, não é qualquer tipo de uso. É bastante restrito, tá? Só que é uma solução muito interessante, gente.
E é algo que o Enem vai trabalhar muito e é um pensamento que a gente vai começar a trabalhar agora aqui na nossa aula. Presta muita atenção. Normalmente, existe um discurso, quando a gente fala dos problemas ambientais, de que o ser humano é o grande problema do mundo, que o ser humano só destrói. E talvez em alguma perspectiva isso esteja correto, né? O nosso sistema econômico acaba gerando sim essa destruição, a gente está vivendo uma extinção em massa de perda de biodiversidade causada por nós, né? Humanos. Então, são ações antrópicas, tá? Esse é um vocabulário muito interessante de você levar para a prova do Enem. Então, essas causas antrópicas de perda de diversidade, elas são sim a grande problemática que o Enem vai tratar. Muitas vezes isso vai respingar, inclusive, nos temas de redação, em outras partes, em outras provas, né? Porque é algo muito forte que a gente está enfrentando. Porém, o Enem, ele é uma prova otimista e, vamos dizer assim, ativa, propositiva, onde não basta você dizer, o ser humano é o problema. Não, você tem que ter uma visão mais elaborada e mais crítica. Então, assim como o ser humano é um problema, mas o ser humano também é parte da natureza e você tem que enxergar assim. Então, nós podemos manejar e usar os recursos naturais de forma sustentável. Isso é o caminho ideal. Não é que a gente deixe a natureza intocada lá e pronto, e a gente vive na cidade. Não. O legal, a solução verdadeira é a gente poder usar de forma sustentável, tá? Com base em ciência, com base em soluções que são baseadas na própria natureza. Isso é um conteúdo essencial do Enem, que os cursinhos tradicionais não chegam nem perto desse conteúdo, nesse grau de sofisticação de pensamento que é cobrado na prova, tá? Então, eu quero que você vá para a prova do Enem com essa visão. Olha, sim, nós somos problemas, mas nós também somos solução, né? A Amazônia, ela só existe do jeito que ela é porque ela foi manejada pelos povos originários da América do Sul, né? Então, essa grande diversidade, ela não é natural, né? Ela existe porque essas populações manejaram por milhares de anos para que a gente tenha hoje uma diversidade tão grande de frutíferas que foram, de certa forma, domesticadas e plantadas, fazendo a Amazônia ser esse centro, né, de recursos pra gente, de frutos, principalmente, né? Então, só que não é que, então não é natural porque o ser humano, não, nós somos parte da natureza. E se você mudar essa forma de pensar, você vai agregar muito no teu repertório de provas, tá? E aí, agora a gente já entra no tópico da nossa aula de hoje, né? Que são as ameaças à biodiversidade. Então, quais são as atividades humanas que estão ameaçando a biodiversidade? Tomando aqui meu chazinho. A primeira de todas é a maior, tá? Que é a perda e fragmentação de habitat. O que isso significa? A gente já estudou o conceito de habitat, né? Que são os locais onde as comunidades, as espécies vivem. Então, se eu tenho uma perda de habitat, significa eu tenho uma redução em áreas que aquela espécie pode viver. E vocês concordam que se a espécie não tem onde viver, ela está perdendo ali uma parte essencial do seu nicho ecológico que ela não pode exercer? Então, aquela população tende a entrar em declínio e se extinguir naquela região. Então, o que acontece? Se a gente substitui uma área, por exemplo, de cerrado por uma plantação de soja, todos os animais e as plantas que viviam naquele local agora vão precisar ir para outro local.
Será que existe um outro local que possa receber essas populações que frequentavam aquela área? Ou será que não? Será que esses locais que existem estão conectados? Ela tem ou essas espécies elas conseguem chegar nessas outras áreas que existem? Então essa é uma das grandes problemáticas. Por quê? Porque a gente está convertendo, mudando o uso do solo. Ao invés de manter a vegetação nativa, o que o ser humano está fazendo é colocar outros usos. Coloca plantações, coloca desmata para extrair madeira, desmata para construir uma hidrelétrica, desmata, né, perde a vegetação nativa para construir cidades, enfim. Então, isso é a grande problemática que a gente enfrenta. O que acontece, e isso é um ponto, eu quero que sempre que você pensar nos biomas brasileiros, né, que a gente não vai estudar nessa aula aqui, mas lá dentro do ecossistema a gente tem uma aula só dos biomas, é um tema super importante para o Enem. Quando a gente pensa nos biomas do Brasil, a gente não tá falando de áreas extensas daquele bioma, meus amores. Infelizmente, a realidade hoje é que os nossos biomas estão nesse contexto. A gente tem pedaços de cada tipo de vegetação. O que a gente está trabalhando dentro da biologia da conservação, né? Os ambientalistas, os ecólogos, biólogos, para que a gente tenha esses fragmentos no maior tamanho possível, então evitando perder mais áreas, e conectar esses fragmentos. Por quê? Se eu tenho uma população que vive aqui, ela precisa, se ela ficar só naquele pedacinho, vocês concordam que a diversidade genética vai cair? Então é necessário que haja troca entre esses fragmentos, troca para reprodução, para manter a diversidade. Senão cai muito a diversidade genética e isso tende a levar as populações à extinção, tá? Então isso aqui é algo que o Enem vai falar muitas vezes, que são os corredores ecológicos. Eles são uma solução. Então, olha só, eu acabei de te apresentar um problema linkando com os conceitos que a gente aprendeu, com a forma como a gente enxerga o mapa do Brasil, os biomas, que não é aquela coisa perfeita, ai, tem muita floresta, tem muito. Gente, já não tem muito de nada. Infelizmente, tá? A gente está vivendo a realidade onde os nossos biomas estão todos fragmentados. Então, a gente precisa pensar nessas soluções. Qual é uma solução para isso? A construção de corredores ecológicos. Então, a gente precisa analisar os biomas numa escala de satélite e entender, olha, esses fragmentos aqui a gente tem que conectar. Então, tudo isso tem que entrar nas políticas públicas, de quando uma pessoa vai lá desmatar, vai fazer uma lavoura, vai fazer uma estrada, uma obra pública que seja, é necessário que exista uma mitigação, que seja feita algo para diminuir o impacto daquilo, para a gente diminuir a perda de biodiversidade, tá? O outro ponto que o Enem vai falar bastante, mas geralmente são questões muito fáceis e que realmente estão mais no nosso cotidiano, é a questão do lixo, tá? Então, a poluição, os plásticos, os usos de sacola. Então, por que é interessante substituir um copo de plástico por um copo biodegradável? Por que isso funciona? Por que isso é positivo, né? Então, a gente tem poluições atmosféricas, poluição hídrica, poluição do solo e poluição, inclusive, visual e até poluição auditiva, né? Que pode, inclusive, que prejudica muitos animais, a poluição sonora, perdão, falei auditiva, poluição sonora, tá? Buzinas, sirenes e coisas do tipo, poluição visual, que inclui luzes nas cidades, isso atrapalha muito, desorienta muitos animais, então a gente tem vários tipos, mas a poluição ali do lixo, né, seria algo assim o que o Enem vai
trabalhar dentre as questões mais fáceis que estão um pouco mais nas nossas discussões do dia a dia. E a gente tem as mudanças climáticas que estão associadas principalmente à poluição atmosférica, né? E aí, gente, vem um ponto que é o que nós vamos aprofundar agora no nosso próximo material, tá? Eu ainda tô com o material da nossa primeira aula, tá? Que a gente vai falar dos problemas ambientais associados ao ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. E quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando, claro que de outros elementos também, mas principalmente de carbono. A gente tem uma emissão de carbono muito alta devido ao uso dos combustíveis fósseis. Eu vou explicar logo essa relação, caso você não saiba. E a gente tem muitos dados consistentes, né, mostrando um aumento de temperatura global. É a média global do planeta. Então, aqui tem um ponto. Quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente tem muitos dados que suportam isso. A gente não está tirando isso do nada. Não existe nenhum interesse de por que existiria uma mentira de mudança climática. Isso não traz bem para ninguém, né? Ninguém gosta de estar enfrentando essa situação, né? E a gente tem muitos dados comprovando. E vejam só, esse aqui são dados que nem estão considerando a temperatura da Terra numa escala de bilhões de anos, porque a gente tem como saber isso, a gente tem registros, fósseis e tudo mais. Aqui tá com um dado bem tranquilo, ó, desde 1850, quando se começou a ter tecnologia para fazer essas mensurações, até aqui no caso que esse gráfico para ali em 2022. Então a gente vê que não só está aumentando, como está aumentando de uma forma mais agressiva o aumento da temperatura. E a gente já tem vários estudos para tentar prever o que vai acontecer quando a gente tiver 1 grau a mais. Isso a gente já não vai ter como fugir, a gente já tá chegando nesse 1 grau a mais, mas 2 a mais, 3 a mais. E é importante lembrar que a gente está falando de um problema que é global. Então, mas aqui onde eu moro tá ficando mais frio. Pode ser, mas a temperatura média da Terra está maior. Isso que é importante de você saber explicar e argumentar, tá? Isso aqui entra nas habilidades e competências do Enem. E, gente, para encerrar essa parte, a gente ir para nossa parte de ciclos, eu quero apresentar aqui para vocês um outro problema ambiental que o Enem fala muito, inclusive nos últimos anos todos os últimos anos caiu esse conceito, que é o conceito de espécie exótica. Então, encerrando, né, a gente começou lá estudando o conceito de espécie. Então, um problema muito grande ambiental que nós temos é a dispersão de espécies ao longo do mundo. Então, olha só o que é a lógica, tá? A lógica é que as espécies, elas surgem, né? A gente estuda lá na teoria da evolução o surgimento das espécies, tá? Elas surgem num determinado local, concordam? E elas vão se espalhando. Inclusive, a gente tem muito bem documentado a história do ser humano, da nossa espécie Homo sapiens, que surgiu no continente africano e foi se espalhando pelo mundo todo. Isso acontece com plantas, com bactérias, das formas mais loucas, talvez, que vocês podem pensar. Como é que uma planta saiu lá da Ásia e foi parar na América? Porque as plantas têm estruturas ou tiveram grandes ilhas que se movimentaram, a movimentação das placas tectônicas, tudo isso vai interferir. Quando uma espécie migra de um lugar para outro, ao longo de uma escala longa de tempo, uma escala evolutiva, vocês concordam que no tempo evolutivo, durante essa própria migração, a conquista de novos ambientes, que levam milhões de anos, a própria espécie vai mudando? E ela vai sendo filtrada com essas novas condições ambientais que vão surgindo e as novas espécies que ela interage e tudo mais?
As espécies exóticas é um outro caso, é quando essa dispersão ela é causada por humanos. Então, por exemplo, nós humanos nos alimentamos de determinadas plantas e por isso, independente de onde essa planta tenha surgido, a gente espalha ela no mundo todo. Então, o mundo inteiro come maçã, o mundo inteiro come banana, come laranja, batata, e essas espécies, elas surgiram em determinado local, mas em outros elas são exóticas. E nós nos alimentamos. Então, nem toda espécie exótica é um grande problema. Um exemplo que o Enem até já trouxe é a jaca, que a gente pensa como algo super da cultura brasileira, mas a jaca é uma espécie asiática, se eu não me engano, asiática. Então, que o ser humano trouxe justamente para usar o fruto e domesticar e tudo mais. Só que existem outras espécies que foram trazidas muitas vezes sem querer, né, por dispersão ou, né, pelo ser humano, vem na roupa, vem como um pet, algo do tipo, né, animais, vem como uma jardinagem. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, que eu acho que eu até falei um pouco na outra aula, é das pombas. Então, as pombas, elas estão distribuídas no mundo inteiro. Por quê? Porque o ser humano distribuiu com as navegações, né, europeias, né, as colonizações, eles levaram pombas no mundo inteiro, tá? Então, a pomba, ela, fora da Europa, ela é uma espécie exótica, tá? E ela é, sim, também uma espécie não tão de forma tão agressiva, mas é uma espécie invasora, porque ela compete com os nossos passarinhos nativos, de certa forma, né? Então, isso acaba tendo um certo impacto, mas a gente já tá habituado, vamos dizer, a isso, tá? Principalmente porque é dentro das cidades. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Existiu uma época, tá? Nos anos 80, 90, no Brasil, onde se teve uma genial ideia de que carne de rã, que é uma iguaria francesa, tá? Seria o novo hit culinário do Brasil. E aí foram investidos, né, enfim, muito dinheiro para fazer grandes criadouros de rã. E, obviamente, flopou, né, gente? Não deu certo. E todas essas fazendas de rã criavam uma rã, que é a rã touro, tá? Que é mais interessante ali para produzir a carne. E aí não deu certo, esses animais foram largados na natureza. E eles, além de exóticos, porque obviamente não eram do Brasil, essa espécie também vira uma invasora. Ela começa a ocupar o local das espécies nativas. O que são as espécies nativas? Aquelas que surgiram naquele local, naquela região. Então, nós temos muitas, centenas de milhares de espécies de anfíbios que surgiram na América do Sul, no próprio Brasil, né? Que são específicas da Mata Atlântica, do Pampa, enfim, de cada bioma. E essas espécies exóticas e invasoras, elas têm uma competição superior às nativas. Por quê? Porque elas não têm os inimigos naturais, os predadores que as nativas têm. Afinal, elas não evoluíram naquele local. Então, elas conseguem se reproduzir muito mais. É como se fosse uma competição desleal com as espécies nativas. E aí, a invasora acaba se tornando isso, ela invade. Então, vejam só, toda espécie invasora é uma espécie exótica. Mas nem toda espécie exótica é invasora. A espécie exótica, por exemplo, nós não consideramos que a jaca é uma espécie invasora, necessariamente. Ela é uma espécie exótica. Assim como eu diria que a maioria das plantas que a gente tem no jardim são exóticas, muitas vezes. Mas elas não necessariamente são invasoras, porque elas estão controladas, a população delas está controlada dentro dos jardins, dentro das casas, enfim. Então, uma espécie exótica é aquela que foi
que foi dispersada pelo humano para um outro ecossistema, que não aquele onde ela surgiu. Então, eu vou dar um outro exemplo. Quem já viu, né, os vídeos dos koalas super fofinhos, australianos, né, comendo lá uma folha de eucalipto. Na Austrália, o eucalipto é uma espécie nativa, tanto que o coala se alimenta, eles têm toda uma relação. O eucalipto, ele tem uns compostos químicos que é super tóxico para as plantas ao redor e para o solo. Só que as plantas que convivem com ele, com essa espécie, elas coevoluíram ao longo de milhares de anos. Então, existem plantas que conseguem conviver. Só que o ser humano trouxe o eucalipto para a América do Sul. Para quê? Para produção de madeira. Então, normalmente tem um interesse econômico associado, né? Essas dispersões. Então, na América do Sul, o eucalipto é uma espécie exótica. E não só exótica, como invasora, porque o próprio ser humano continua fazendo plantações, hectares e hectares, substituindo as vegetações nativas. As plantas brasileiras, né, vamos dizer, não conseguem lidar com esses compostos tóxicos do eucalipto. Então, aquela região que parece uma floresta é, na verdade, um deserto verde, porque só tem uma espécie, em vez de ter milhares de espécies. Inclusive no solo, passarinho, gambá, todos esses organismos são prejudicados. Então, a gente tem um problema, tá? E a gente tem que ter muito cuidado, então, né, para quando eu quero preservar, conservar as espécies, né, eu quero conservar os ecossistemas para preservar as espécies, eu tô falando que eu quero isso para as espécies nativas. E existe um subtipo de espécie nativa, assim como a invasora é um subtipo de espécie exótica, a espécie nativa ela tem um subtipo, que são as espécies endêmicas, que são aquelas que são muito raras. Por que essa espécie é rara? Porque ela vive numa região, ela tem um habitat muito restrito. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do sapinho de barriga vermelha, que é uma espécie de anfíbio, tá? Que vive, essa espécie no mundo todo, ela só existe em um rio que está situado no interior do Rio Grande do Sul, tá? Vocês podem pesquisar, inclusive, essa espécie, ela é bem icônica porque ajudou a barrar a construção de uma hidrelétrica. Por quê? Se a gente perdesse aquele rio, a gente ia perder essa espécie para sempre, né? E ela tem um papel ecológico, ela, enfim, tem todo um contexto. Então, essa espécie, ela é endêmica, ela é muito rara, ela está somente naquele local. Esses conceitos aparecem muito na prova do Enem e são essenciais que você leve eles para a prova. E agora, para a gente dar continuidade, entrando no material aqui da nossa aula 2 mesmo, né? Mas tudo bem, tá tudo no mesmo fluxo aqui de raciocínio. A gente vai focar agora nos problemas ambientais, né? Que são os problemas que estão associados a desequilíbrios nos ciclos biogeoquímicos, tá? Então vejam só, a maioria dos problemas ambientais estão atrelados a desequilíbrio, essa é a palavra, é desequilíbrio no ciclo biogeoquímico. Existem ciclos que são afetados porque o ser humano está colocando muito desse elemento, como é o caso do carbono, do nitrogênio. Só que existem ciclos que a grande problemática é que o ser humano está consumindo em grande volume, muito maior do que a natureza, o tempo da natureza para repor aquele recurso. Então, de acordo com os recursos que o ser humano precisa, a gente está interferindo nesses ciclos. Então, o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar o ciclo do carbono e quais os problemas ambientais associados a ele, e talvez, se você não foi meu aluno nenhuma vez,
você nunca estudou comigo, você nunca tenha estudado nessa perspectiva, que é a perspectiva que importa para o Enem. Então, acho que já tá ficando muito claro a importância da gente estudar de forma específica e o quanto o Enem é um edital diferente. Que, claro, ele é a base de outros editais. Porém, você precisa partir dessa forma de estudar para poder depois aprofundar outros detalhes, tá? É uma questão de estratégia de estudos dentro dos ciclos de estudos que tu vai levar ali o tempo até a tua aprovação. Então, vamos começar entendendo um pouquinho o ciclo do carbono, tá, meus amores? Lá dentro do ecossistema, eu tenho uma aula inteira, né, pra gente falar só do ciclo do carbono e do nitrogênio, tá? Então, aqui hoje eu vou fazer o seguinte, é uma base, então a gente ainda não vai ir para grandes aprofundamentos, tá? Então, a ideia aqui é que você pegue uma base ou faça uma boa revisão com essa ênfase no Enem sobre esse ciclo. Então, vamos lá. O ciclo do carbono, gente, ele tem um aspecto fundamental. Então, vejam que eu vou sempre chamando atenção naquilo que o Enem dá mais foco, né? Então, olha só, o que acontece? A nossa atmosfera, que é um compartimento abiótico, e isso é a grande sacada de você entender um ciclo biogeoquímico, tá? Porque olha só, o ciclo biogeoquímico é quando é como se a gente conseguisse pegar um elemento, uma molécula ali de carbono, de CO2, por exemplo, pegar esse carbono, tá? E marcar ele e ficar olhando para onde ele vai ao longo do tempo. Se a gente ficar olhando por tempo suficiente na escala do tempo evolutivo, tempo profundo, milhares de anos, a gente vai ver que esse elemento ele vai passar por todos os compartimentos abióticos e bióticos. Então, o ciclo biogeoquímico, ele tem esse nome por isso, porque aquele elemento químico, ele está passando nos compartimentos biológicos e nos compartimentos abióticos, que representa aqui pelo o prefixo gel, né? Então, ora esse carbono está lá na atmosfera, depois ele está numa planta, essa planta é comida por um animal. Esse animal pode ser, inclusive, comido por outro animal, que é comido por outro animal. Então, esse carbono vai passando através da cadeia trófica, da cadeia alimentar. Ou ele vai sair nos excrementos, depende de onde esse carbono está alojado. Se ele estiver ali, enfim, vai depender. Ele pode ter um ciclo mais rápido ou mais demorado, né? Então, dependendo exatamente para onde ele vai, ele pode sair nos excrementos. Na própria árvore, uma parte do carbono não é consumida, mas pode vir parar lá nas folhas que acabam caindo. Então, os decompositores, que são fungos e bactérias, e os invertebrados, que são os detritívoros, né, que vão quebrar a folha e vão deixar mais acessível os elementos para as enzimas das bactérias e dos fungos quebrar esses elementos, digerir e devolver, né, esse carbono, tá? Na forma de respiração para. Perdão, gente. Devolver o carbono na forma de CO2 para a atmosfera. E existe um outro ponto que é um aprofundamento, tá? Que eu vou só mencionar aqui, de que uma parte desse carbono ela é sim devolvida através da respiração. A gente, inclusive, no experimento que eu trabalho, eu meço a respiração do solo, quanto os organismos que estão ali no solo, que a gente não tá vendo eles, mas eles estão produzindo CO2, né? Através do metabolismo. E uma parte desse carbono, na verdade, fica presa dentro do solo. O solo é um grande reservatório de carbono, tá? Em várias formas diferentes. A gente tem estoque de carbono aqui na região das raízes, no solo profundo, e isso é algo, ó, muito relevante da gente pensar. Por quê? Porque aqui, ó, agora entra o efeito ser humano nesse ciclo.
Como ser vivo, a gente está participando disso aqui tudo, tá? A gente respira, libera CO2 para a atmosfera, a gente consome carbono através de comer plantas ou de comer um animal que comeu uma planta e assimilou aquele carbono. Então, a gente tá participando desse ciclo tanto quanto qualquer outro ser vivo, né? Por isso a importância da gente se enxergar como parte da natureza, até para a gente entender melhor esses conteúdos, tá? Só que existe uma parte do carbono, gente, que está. Vamos pensar que dentro desse ciclo todo do carbono, a gente tem partes que vão mais rápido e partes que são mais lentas. Então, por exemplo, se o animal ele consome ali a folha e boa parte, vamos pensar que uma parte do carbono vai ser direcionada lá na mitocôndria, né? E vai fazer respiração celular e ele vai expirar na respiração pulmonar e jogar o CO2 para fora. Sora, meu Deus, eu nunca vi falar disso. Calma, é a base. Começa a ver que isso existe, tá? Que depois, dentro das aulas de metabolismo, a gente vai falar melhor e vai conectar. Talvez você já tenha estudado tudo isso, você só não tenha conectado esses conhecimentos, que vamos ser honestos, é isso que é aprender de forma, como é que eu vou dizer, de uma maneira mais refinada, tá? Que é o que o Enem vai exigir de você, tá? Então, aqui, imagina esse carbono, ele vai em talvez uma questão de um dia, 24 horas, ele já tá de volta ali no CO2, na atmosfera, né? Mas talvez esse carbono ele tenha ido parar no corpo de um herbívoro que comeu ele se incorporou ali na biomassa, porque é uma parte do carbono a gente vai usar para construir cabelo, construir proteína, então ele pode ir para muitas rotas no nosso metabolismo diferentes, que não só a nossa energia que leva à respiração. Então, pode ficar armazenado. Por exemplo, tem moléculas de carbono que vão ficar com a gente a nossa vida inteira. Elas só vão retornar à natureza quando a gente morrer e passar pelo processo de decomposição, né? Por quê? Porque alguns carbonos estão fazendo parte das minhas moléculas de DNA e podem, por exemplo, estar no DNA de um neurônio que eu espero que o meu neurônio só morra quando eu tiver 100 anos, então ele vai ficar ali preso, esse carbono vai ficar preso lá dentro do meu neurônio. E aí sim, quando a gente, né, passa, quando nós, né, como da Terra viemos e a Terra voltamos, esse elemento vai voltar. Então pode levar 90, 100 anos o tempo de vida de uma pessoa para que esse carbono volte para a atmosfera, por exemplo, tá? Através ali do processo de decomposição. Então, percebam isso. Tem partes do ciclo que vão andar rápido, partes que vão andar devagar. E existe uma parte especialmente lenta, que é quando um ser vivo que tem vários carbonos no seu corpo, porque nós somos basicamente carbono e água, né? E esse ser vivo passa por um processo de fossilização. Esse carbono, ao invés de levar ali o tempo de vida de um ser vivo, sei lá, 20 anos que esse viado aqui ia viver. Será que vive tanto? Acho que na natureza não, eles devem viver bem menos, né? Então, sei lá, 5 anos que o carboninho tava lá, e aí esse bicho vai morrer de formas naturais, sei lá, vai ser decomposto e o carbono volta ali para a atmosfera. Mas se esse animal, quando ele morrer, ao invés de ser decomposto, ele passar por um processo de fossilização, esse carbono vai ficar preso por milhões de anos. Milhões de anos até que esse organismo ali fossilizado volte à superfície por movimentos da Terra, enfim, que podem levar bilhões de anos. Então, esse carbono vai ficar preso. E aí, é óbvio que de tempos em tempos, no planeta todo, todos os dias algum fóssil está emergindo pelas placas tectônicas, pelo intemperismo, enfim. E esse carbono vai sendo liberado de volta no ecossistema e na atmosfera
muito lentamente, a gente está falando de bilhões de anos. Só que o ser humano aprendeu que quando eu tenho vários carbonos, muitos carbonos, que estão ligados com seus respectivos hidrogênios, eu estou fazendo uma simplificação aqui, quando a gente tem muitos carbonos, é muito bom. Por quê? Cada vez que eu quebro a ligação entre dois carbonos, eu estou liberando energia. E eu preciso de energia para fazer a cidade acontecer, para usar a internet, o computador, o hospital, o carro, tudo. Então, quando eu tenho cadeias gigantescas de carbono, significa que eu tenho muita energia. E é isso que acontece. É por isso que nós chamamos os combustíveis fósseis de combustíveis fósseis, porque eles literalmente estão vindo de fósseis. Mas não fósseis de dinossauros necessariamente, de animais. Por quê? Porque esses fósseis, gente, eles são muito raros. Deixa eu botar aqui, ó. O processo de fossilizar é algo muito raro na natureza, porque tem que acontecer vários eventos antes do animal começar a ser decomposto. E quem já esqueceu de tirar o lixo sabe que a decomposição, ó, acontece muito rápido. Então, precisa acontecer uma combinação muito específica. E é raro formar fósseis. Claro, mas Sora, a gente tem muitos fósseis. Temos, porque olha quantos animais e plantas já viveram no nosso planeta. Então, mesmo que seja raríssimo, a proporção ali ainda é um número alto, porque já viveram muitos organismos aqui. Faz sentido? Gostaram de pensar dessa forma? Então, o que acontece? A formação de fósseis, assim, pontuais, de animais e tal, não é o suficiente para a gente extrair o petróleo. Mas, quando a gente tem a fossilização, e isso já aconteceu muitas vezes na história da Terra, né? Onde, por exemplo, pensa quando tu entra numa floresta e tem aquele monte de folha no chão, que é chamado de serrapilheira, né? Essa folha ali no chão, ela está em processo de ser decomposta, mas ainda não está. Se acontecer algum evento que leve a uma fossilização em grande escala, às vezes uma questão climática, vulcanismo principalmente, que vai simplesmente cair tão rápido a lava que vai impedir qualquer processo biológico, como a decomposição, vai impedir o oxigênio, tudo, e vai manter aquela matéria orgânica num estágio fossilizado, em grande quantidade. Eu tô falando de territórios gigantescos. A mesma coisa já aconteceu com o fundo oceânico, tá? Onde havia, por exemplo, grande quantidades de algas, tá? Muitas algas que passaram por processo de fossilização. E aí sim, a gente não tá falando de alguns animais pontuais, a gente tá falando de quilômetros e quilômetros de extensão de plantas fossilizadas maceradas. Ou seja, muito carbono disponível, gente. E isso é o petróleo. É por isso que ele é aquele líquido viscoso, preto, né? Oleoso, né? Como um óleo. É matéria orgânica fossilizada, tá? Rica em energia, porque é rica em hidrocarbonetos. Então, o que acontece? Acontece a fossilização, milhares de anos, isso muito antes do ser humano pensar em existir, vai se acumulando as camadas de solo que vão se formando, ou no fundo oceânico, né? A gente vai tendo ali o solo se empilhando. Então, essas camadas estão no fundo, nas profundezas, né? E aí a gente acessa, retira, bota lá no carro, bota em tudo que a gente precisa, né? E queima. E aí vai para a atmosfera. Então, vocês concordam que pode, e muitas vezes na história da humanidade,
Perdão, gente, na história da Terra, não da humanidade, na história da Terra, várias vezes, naturalmente, surgiam poços de petróleo. Imagina, na época lá dos dinossauros, o dinossauro tá lá caminhando e afunda a pata, é um poço de petróleo. Pode acontecer, porque as placas tectônicas se movimentam e aquilo emerge. Só que é muito pontual. Então, o impacto na atmosfera é zero, praticamente. Agora, quando a gente está em larga escala no mundo inteiro, tirando esse carbono que estava lá bem guardadinho, no ciclo de bilhões de anos, sei lá, talvez infinitos anos que ia demorar para aquilo sair de lá, a gente está tirando e jogando para a atmosfera, porque a gente queima, não é que a gente tira e deixa lá parado, não. A gente queima e joga para a atmosfera, joga, joga. Então, a gente está tendo um desequilíbrio no ciclo do carbono. Por quê? Se eu estou tirando de um local, de um ciclo que era lento e eu estou acelerando, eu vou ter uma quantidade maior de CO2 na atmosfera do que do que o ciclo é capaz de retirar. E aqui vem outro ponto essencial, que se tu conectar isso aqui, olha só. Olha bem qual é o tipo de organismo que é capaz de retirar esse carbono da atmosfera? As plantas são os produtores primários, fotossintetizantes. A assimilação através do processo da fotossíntese que retira esse CO2 da atmosfera e transforma em outros compostos de carbono que entram na cadeia trófica. Então, os organismos responsáveis por tirar o CO2 da atmosfera são as plantas. O que a gente acabou de falar que é um grande problema ambiental? O desmatamento, a perda de vegetação nativa em larguíssima escala. O que isso significa? Que não só a gente está aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, como a gente está extinguindo os organismos que conseguem tirar o carbono da atmosfera. Isso é um grande problema. O que acontece? O CO2, ele é um gás de efeito estufa. Você com certeza já viu falar isso na escola. E aqui entra mais um ponto muito importante. Gente, eu tô entregando ouro. Para quem nunca estudou voltado para o Enem, isso aqui tudo, nossa, faz muita diferença. Olha só, uma coisa que o Enem já cobrou e muitas pessoas se embananam e não conseguem explicar isso é o efeito estufa. Ele é um efeito natural, ele é um fenômeno natural. Se a gente não tivesse o efeito estufa, o nosso planeta, pela distância do Sol, ia ser um planeta congelado. Então, se a gente não tivesse os gases de efeito estufa, como o CO2, fazendo parte da nossa atmosfera, a gente não teria vida na Terra. Então, esse é o primeiro ponto. O efeito estufa, ele é natural, assim como ter CO2 na atmosfera é natural. O que a gente tem de problema é um desequilíbrio. Eu tenho muito CO2, mais do que eu retiro. O ciclo não está equilibrado. O ciclo equilibrado é a quantidade que eu adiciono, as plantas retiram. As quantidades que a gente adiciona pela própria respiração dos animais, decomposição e tudo, as plantas vão retirando. Só que a gente está tendo esse desequilíbrio. Então, a gente está tendo uma proporção de CO2 muito maior. Então, o que a gente tem, o problema ambiental, não é o efeito estufa. Presta atenção, é a intensificação do efeito estufa. Ele é bom, mas ele é mal também, porque a gente está intensificando ele. Por isso que a Terra está mais quente, porque a gente tem mais CO2 na atmosfera. E ele é um gás que armazena mais, né? Ele segura, ele retém o calor
que entra na Terra pelo Sol, pelo aquecimento do Sol. Então, o problema é a intensificação do efeito estufa. E aqui tem uma questão, ó, do Enem 2020, que está falando sobre o sequestro de carbono pelas plantas. Gente, olha só, se isso aqui não tem um cheirinho de solução. Então, olha só, você sabe as causas, você sabe de forma sofisticada, né? Qual é a relação do ciclo biogeoquímico com o problema ecológico, da onde vem o petróleo, como se forma o combustível fóssil, tudo isso. Agora, depressão, né? O planeta tá ficando mais quente, né? Ansiedade climática, isso inclusive existe, né? Acredito que todos nós sofremos um pouco disso. Então não tem o que fazer, tem o que fazer. E a solução está na própria natureza. Soluções baseadas na natureza, que é o sequestro de carbono pelas plantas. Pelas plantas. Então, olha só. Aqui o Enem, na questão, ele nos ensina com o texto de apoio, que é o seguinte: as plantas, em sua fase de crescimento, necessitam de grande quantidade de carbono. Então, as plantas, elas são grandes estoques de carbono. E elas, inclusive, contribuem muito para os estoques no solo, que também são importantes, que eu mencionei. Elas sequestram o carbono, que é retirar, é a assimilação, é a mesma coisa, tá? Pela fotossíntese, para a produção da biomassa. O que é a biomassa da planta? É o corpo da planta. Por exemplo, qual é a minha biomassa? Ah, eu tenho 70 quilos, então a minha biomassa é 70 quilos. São os meus órgãos, os meus ossos, tudo, o meu sangue, o meu cabelo, tudo isso é parte da minha biomassa, tá? Para a planta, é o tronco, é a madeira, é o fruto, é a semente, é a folha, tá? Tudo isso é a biomassa da planta, tá? Então, olha só, ela tá botando, né, pegando o carbono para produzir a sua biomassa, então ela sequestra o carbono. Como que a gente pode aumentar esse sequestro? Vocês concordam que para eu aumentar o sequestro, eu preciso aumentar a quantidade de fotossíntese? Sim? Então, olha só, reciclar o papel. Isso não vai aumentar a fotossíntese. Aqui vem um ponto importante. Não é que reciclar o papel não seja uma boa solução ambiental para determinadas. Pode ser, mas não está respondendo ao nosso comando da questão. Então, não. Manter as florestas nativas intactas. Interessante. É uma boa forma, concordam? Eu vou manter a floresta intacta. Beleza, eu estou propiciando que se mantenha a fotossíntese. Só que olha essa alternativa aqui. Fazer o replantio de áreas degradadas. Você concorda que se eu quero aumentar o quanto eu tenho de fotossíntese, o primeiro passo é manter aquilo que já faz fotossíntese, que são as florestas nativas. Não só floresta, os campos nativos, o cerrado, o pampa, eles não são floresta, mas eles estocam muito carbono, tá? Então, para eu manter, eu vou manter. E isso é essencial. Nem isso a gente está conseguindo fazer no Brasil, nem isso, tá? Então, esse é um passo muito importante. Agora, se eu quero aumentar o sequestro de carbono, eu preciso plantar mais árvores ou vegetação nativa. Uma área que está degradada, com pouca vegetação, eu preciso recuperar essa área e plantar mais plantas. E elas vão crescer e vão guardar carbono na sua biomassa. Então, essa é a solução do nosso problema. Tá vendo? Então, a gente pensa no problema e o Enem traz aqui uma solução para a gente avaliar, exatamente como eu expliquei
que funciona. Então, aqui, ó, a gente tem uma lógica, né? A fotossíntese, ela retira o carbono da atmosfera. Os decompositores e detritívoros, eles reciclam, mas eles também emitem, tá? Então, uma parte eles guardam no solo pelos processos enzimáticos das bactérias, tudo mais, e uma parte eles também emitem pela respiração. E a respiração celular emite o CO2, tá? São as contribuições. Então, por isso que isso aqui é uma solução muito inteligente para a gente lançar mão aí para esse problema ambiental. Então, como é que eu vou solucionar? Promoção de fotossíntese. Eu preciso ter solo saudável, manter a vegetação nativa que já existe, continuar existindo, ecossistemas em equilíbrio e fazer uma compensação, que é plantar hectares de florestas nativas e recuperar áreas degradadas, não só florestais, como eu falei, ecossistemas de campo também vão guardar carbono, principalmente nas raízes, tá? Tudo que uma árvore guarda ali no que a gente enxerga, né? Aquela biomassa exuberante, o tronco, ali tá rico em carbono guardado. E as gramíneas, gente, elas guardam nas raízes. Então, a savana africana não vai ajudar em nada no equilíbrio do carbono. Vai e muito, tá? Essas regiões não florestais são tão importantes quanto as florestas, em alguns estudos se mostram até mais importantes, tá? Então, isso é um repertório mais avançado, mas é legal, gosto de falar. E agora, para a parte final aqui da nossa aula, a gente vai falar do ciclo do nitrogênio, que é o terror, o grande medo, né, de muitos alunos, de muitos estudantes. Por quê? Porque ele é sim mais complexo, tá? Esse ciclo, ele envolve mais nomes, nome das bactérias que participam, nome dos compostos formados, nome da etapa. Então, como a gente está trabalhando aqui numa aula de base, eu não vou entrar em aprofundamento com vocês. E eu quero dar um disclaimer, um aviso muito importante nessa parte aqui da nossa aula. O ciclo do nitrogênio, ele é muito cobrado, ele é mais cobrado do que o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, ele é muito cobrado às vezes sem ser de uma forma tão direta, até falando mais dos problemas ambientais e tudo mais. Já o ciclo do nitrogênio, ele é muito cobrado pelo próprio ciclo, as etapas do ciclo, o nome das etapas. O Enem cobra muito isso. Surpreendentemente, nós não tivemos nenhuma questão de ciclo do carbono, do nitrogênio, no último Enem, nem do carbono, tá? A questão de ciclos biogeoquímicos, ela vai cair todo ano, e nesse ano foi um pouquinho diferente. Mas no padrão, a gente pode esperar que 2026, enfim, provavelmente vai voltar a cair, né? Enfim, porque é algo que é muito importante. O que eu recomendo? Primeiro passo, você tem que garantir muito bem que você tem um bom entendimento do ciclo do carbono. Então, você viu a aula, você pegou uma base, só que a aula, gente, ela é o passo 1. Você precisa exercitar esse conteúdo, fazendo as listas e fazendo tarefas, né, de recall. Por exemplo, escrever o que você entendeu depois da aula. Daqui a alguns dias, fazer questões novamente. As questões que você erra, criar flashcards e revisar com constância os flashcards. Quando você aprende um conteúdo, você precisa levar esse conteúdo até a aprovação. Eu já falei isso na outra aula, né? Então, você tem que estar engajado com esse conteúdo durante todo o teu tempo de estudos. Então, primeiro, você assiste a aula
E esse é o passo zero. Eu sei que para o ciclo do nitrogênio, às vezes tu precisa ver um pouco mais do que uma aula, e eu entendo. Eu sou bem contra vocês ficarem assistindo muitas aulas, tá? É óbvio que eu amo ter vocês nas minhas aulas, eu amo que vocês elogiam, gosto da aula porque eu me empenho bastante para fazer uma aula didática. Só que a aula, ela é só o primeiro passo. Então, olha só, principalmente no ciclo do nitrogênio, que tem muito detalhe, eu vou fazer uma explicação e você vai criar um rascunho. Presta atenção no que eu tô falando, tá? Você vai criar um rascunho desse ciclo. Caso você já conheça um pouco, você vai deixar esse rascunho melhor. Mas aprender mesmo cada detalhe você vai ao longo do ano de estudos. Você vai vendo os flashcards, você vai preenchendo o caderno inteligente de biologia, que vai ter as lacunas, que vão ter as perguntas guia, para você, de forma ativa, explicar o que você aprendeu. E aí sim, se tá com muita dúvida, assiste o vídeo da resolução, que eu dou uma recapitulada. Em último caso, volta na aula e vê só essa parte para dar uma relembrada. Tá? Estuda ali com um pouquinho com o chat GPT, para ele te fazer perguntas, para te revisar, faz os flashcards lá como eu ensino nos treinamentos no ecossistema, que aí você não vai, não é que, porque gente, é um peso gigantesco. Não, eu vejo a aula uma vez e eu tenho que lembrar aquilo pro resto da vida. Isso não existe. Ninguém vai competir uma Olimpíada tendo feito uma coisa uma vez, nem se tu vai apresentar o balé na época do Natal e tu é uma criança de 8 anos, nem assim tu vai ensaiar uma vez só para apresentar o balé da escola, o teatro da escola. Imagina para aprender o ciclo do nitrogênio. Então não se cobrem de que eu vou ver uma vez a aula e tem que saber. Não. E não é ficar vendo várias vezes a aula, tem que ir além. Promete? Estamos prometidos? Então tá. Dito isso, o que eu vou ser bem estratégica nessa aula aqui com vocês, tá? Eu vou trazer os raciocínios, os modelos mentais que vão te fazer compreender mais rápido e de uma forma permanente esse ciclo, beleza? Que é o seguinte. Olha só, o pulo do gato, meu amor, é o seguinte. Lá, diferente do CO2, do carbono, que é isso que o Enem se importa, é isso aqui, é esse detalhe, olha só. Diferente do carbono, o N2, ele também está na atmosfera, inclusive tem mais do que carbono. O nitrogênio está na forma de N2, o carbono de CO2, lá na atmosfera. A gente tem uma quantidade muito maior de nitrogênio do que de carbono na nossa atmosfera. Só que diferente, presta atenção, diferente do carbono, esse nitrogênio, ele não é assimilado pelas plantas. Lá na fotossíntese, as plantas retiram o carbono da atmosfera e colocam na sua biomassa, beleza. E aí passa na cadeia trófica, decompositores, top. Aqui no nitrogênio, as plantas, elas não têm essa capacidade de pegar o N2 e quebrar as suas ligações para transformar em amônia. As plantas não conseguem. Quem consegue fazer isso? As bactérias que vivem no solo. É por isso que esse ciclo é complexo. Porque ele não vai da atmosfera para a planta, da planta para o animal. Não. Esse ciclo vai da atmosfera para o solo, várias etapas no solo, para aí a planta usar e aí ser assimilado na cadeia trófica pelos animais. Essa é a lógica, é por isso que tem tanto nome, tanta coisa, porque o próprio ciclo tem mais etapas, é uma coisa natural, implícita pelas propriedades desse ciclo. Então, o que acontece? Agora vem a próxima sacada. Então, eu quero que tu anote. Inclusive, eu quero que depois dessa aula,
tu anote. Não é anotar agora enquanto a prof tá falando, não. É no final da aula tu botar a tua cabeça ali para sair fumaça. O que era mesmo os diferenciais que a Sora falou lá na aula? O primeiro é esse, que não vai direto da atmosfera para a planta. O segundo é plantas, elas não conseguem assimilar qualquer tipo de nitrogênio. Elas precisam que o nitrogênio esteja na forma de nitrato. Esse nome tu já tem condições de guardar. Então, olha só, na atmosfera está na forma de N2 e a planta só consegue usar na forma de nitrato. Aí tu pensa o seguinte: a partir do momento que esse N2 ele sai da atmosfera e ele vira nitrato e a planta assimila, tu concorda que vira a mesma coisa que o ciclo do carbono? É igualzinho. Onde tá passando carbono, meu amor, tá passando nitrogênio. É junto, na mesma abocanhada lá na folha, o coelhinho tá pegando carbono e nitrogênio. A questão é, até esse nitrogênio chegar na folha, é um corre muito maior do que o do carbono, que foi direto da atmosfera. Certo. Esse é o segundo pulo do gato. Agora, a gente fica com o que acontece entre a atmosfera e virar o nitrato. Nitrato é o nome que tu tem que saber agora, nessa aula de hoje, na base. Então, para sair da atmosfera e virar nitrato, tem que acontecer algumas etapas. Algumas etapas, tá? A primeira etapa é que, olha só, para quebrar a ligação que existe ali tripla entre dois nitrogênios, a gente precisa adicionar hidrogênios, né? Fazer uma etapa de redução. Por isso que já caiu no Enem uma questão bem cabeluda, até mais voltada para química, que era falando, o Enem o Enem, olha só. O ciclo do carbono é um ciclo de oxirredução, porque tem a etapa de redução e a etapa de oxidação, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai separar esses nitrogênios e vai estabilizar eles grudados nos hidrogênios. Vai ter ali uma parte que vai virar amônia e depois vai receber mais um hidrogênio e vai virar amônia. E aí vai partir para a próxima etapa, que é a retirada desses hidrogênios e a colocação de oxigênios. Porque olha só, o nitrato, que é a forma que a planta consegue usar, ele tem 3 oxigênios. E tava lá nitrogênio com nitrogênio. Quebra, estabiliza com hidrogênios. Depois retira os hidrogênios e coloca oxigênio. Mas não coloca os 3 de uma vez, coloca 2. E depois, na próxima etapa, coloca 3. E aí, chegou no nitrato. É isso. A base, a lógica do ciclo do nitrogênio é essa. Alguns detalhes. Cada uma dessas etapas é feita por um dado grupo de bactérias que estão aqui na legenda da nossa figura e são vários nomes. Que não vai importar muito eu te falar eles agora se tu ainda não fez essa compreensão geral. Tá? Você tira um tempo depois dessa aula e faça um estudo aprofundado. Tenta escrever olhando para essa imagem. Olha que exercício maravilhoso que eu acabei de te dar. Olha para essa imagem e escreve o ciclo. Aí tu pode copiar o nome da bactéria. Ah, tá, essa aqui, ó, da amônia vai virar nitrito pela bactéria que ali é azulzinha. Ah, tá, então são as nitrossomonas. Aí tu escreve lá no teu resuminho. Porque agora eu te falar, eu já sei isso aqui, né? Então eu te falar não agrega tanto, entendem? Claro que na nossa aula dentro do ecossistema a gente tem mais horas, faz um aprofundamento, aqui é a base. Se tu entender isso aqui que eu te expliquei, meu amor, tu já vai acertar mais de 50, eu diria 60% das questões. E agora eu vou te dar
Mais um detalhe que é um aprofundamento. 2 detalhes. O primeiro, gente, é que uma parte desse nitrato que é formado, ele vai ser assimilado pelas plantas. Show! Seguiu ali o ciclo, né? Vai lá para a planta, o animalzinho assimila, isso vai passando, né? Beleza. Só que existe uma parte desse nitrato que vai passar pela desnitrificação, que é feita pelo grupo de bactérias das pseudomonas, que inclusive aqui na minha imagem, quando eu colei, elas ficaram de fora, tá? Mas é para elas estar ali. Então, essa desnitrificação, essa imagem que eu mesmo que fiz, tá? Por isso que eu sei que tá faltando. Essa desnitrificação já caiu bastante no Enem, que é quando o nitrato vai ter os seus oxigênios removidos para voltar a ser ligado com um outro nitrogênio, retornando para a atmosfera, porque é um ciclo, né? Tem que retornar. Então, o Enem, ele gosta de perguntar algumas coisas. Primeiro, o Enem vai falar muito na fixação biológica do nitrogênio. A fixação biológica é justamente essa etapa feita aqui pelas bactérias. Essa primeira etapa de transformar em amônia e amônio. Isso é a fixação, tá? Que é quando sai do compartimento abiótico, né? E passa para o compartimento biótico a partir das enzimas dessas bactérias. Vocês concordam que essa fixação, essa primeira etapa, ela é muito importante para que as plantas tenham nitrogênio? Se essa fixação não acontecer, as plantas não vão ter e a gente não vai ter ecossistemas com nitrogênio, porque das plantas que vão passar para os outros níveis tróficos. Para a gente obter nitrogênio, a gente precisa comer ou uma planta ou um animal que comeu aquela planta, né? Então, isso aqui é essencial para o equilíbrio do ecossistema. Aí, o Enem vai falar dessa fixação biológica por 2 grupos diferentes de bactérias. E aqui vem uma sacada muito importante. Existem plantas que carregam, porque essas bactérias, elas vivem no solo, de vida livre lá no solo. Aí, então, elas fazem todo esse trabalho do nitrogênio porque essas bactérias são muito boazinhas. Não, é porque isso faz parte do metabolismo delas. Para a bactéria, o nitrato é um lixo metabólico. Só que para a planta, aquilo é muito valioso, tá? Porque é como ela pode assimilar. Então, a gente vai ter bactérias de vida livre no solo, que a gente não enxerga elas, obviamente, elas estão lá fazendo tudo isso. E a gente vai ter algumas plantas, que é um grupo específico de plantas, que não vai depender só das bactérias de vida livre. Essas plantas têm as suas próprias bactérias fixadoras de nitrogênio. Aonde? Nas suas raízes. E, gente, é na raiz que a planta absorve o nitrato. Então, se ela tem bactéria fazendo essa etapa da fixação lá pertinho nas raízes, concordam que todo o ciclo do nitrogênio vai correr muito mais rápido para essa planta? Então, esse grupo de plantas que tem essa relação com essas bactérias, nos seus nódulos, né? Na raiz, ela tem um nódulo e lá dentro tá cheio dessa bactéria. Sobre o que a bactéria ganha em troca? O que a planta tem de sobra? Carbono, que ela tira direto da atmosfera. Ela dá um pouquinho de carbono ali para a bactéria. E a bactéria entrega esse lixo metabólico que é importante para a planta, que é o elemento fixado, através ali das enzimas que elas possuem. Então, olha que coisa linda! A planta que tem essa relação, elas vão ter uma maior quantidade de proteínas. Por quê? As proteínas, elas são formadas basicamente por aminoácidos. E os aminoácidos, eles têm um grupo amina,
que é formado por nitrogênio. Então, para a gente ter bastante proteína, no caso, para a planta produzir proteína, ela precisa ter nitrogênio. Então, uma planta normal, vamos dizer assim, que não apresenta essa relação, ela vai ter uma disponibilidade um pouco menor de nitrogênio do que uma leguminosa. É por isso que, para quem quer consumir proteína vegetal, a gente vai consumir feijão, soja, ervilha. Todas elas são leguminosas, elas têm um teor proteico maior do que uma planta que pode ter outras propriedades, por exemplo, couve, né? É super bom para a saúde em vários aspectos, mas não é uma planta rica em proteína. Basicamente, nenhuma planta, tirando as leguminosas, vão ser ricas em proteínas, com pequenas exceções, tá? Então, isso aqui, se você entender isso, eu sei que já é bastante coisa, mas é uma base muito, muito importante aqui pra gente. É uma lógica, não é uma decoreba. Ai, porque as pseudomonas fazem tal. Odeio, gente, não suporto. Ai, vou fazer uma musiquinha pra saber. Cara, tu tem que saber explicar pra mim, tá? Pra tua mãe, pra tua irmã, pro teu namorado, sei lá. Tem que conseguir explicar o que é o ciclo. Por que o nitrogênio ele é mais difícil de ser obtido? Porque, olha, ele tem que passar por várias etapas. Por que a proteína que tu compra lá no mercado, tu vai comprar uma proteína vegetal, vai ser de ervilha? Ah, olha só. É isso que o Enem vai cobrar, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, tá? Outro ponto importante. A decomposição, gente, ela não está fazendo a fixação biológica. Essa é uma dúvida bem comum que aparece. Os decompositores também atuam aqui, porque o decompositor ele vai atuar na matéria. Então, pensa que tem lá a folha que caiu, aí vai ser decomposta. Vai ter carbono, nitrogênio, vai ter um monte de coisa. Aí, como que acontece? As bactérias que conseguem quebrar ali o nitrogênio, elas vão quebrar e vão deixar ele na forma de amônia. Então, o processo de decomposição, ele parte de um nitrogênio que já foi fixado previamente. Já foi fixado previamente, já estava lá no vegetal. Aí a diferença é que aquele vegetal morreu e aí aquele nitrogênio que estava nas proteínas, enfim, vai ficar na forma de amônia e vai também partir aqui para as outras etapas, eventualmente. Tá? Então, cuidado para não confundir isso. O que é o último pulo do gato aqui da nossa aula de hoje, tá? É o seguinte: raciocínios. Eu sempre falo, é sobre modelo mental, né? O Enem é sobre modelos mentais, é sobre essa compreensão. Se conseguir nitrogênio é um pouco mais difícil comparado com outros elementos, por exemplo, com carbono, que é o principal que o Enem vai fazer esse contraponto é com carbono. Se é mais difícil eu conseguir, pensa como uma planta, por uma planta conseguir. Aí, olha só. Imagina que eu tenho uma horta na minha casa. Eu quero dar as melhores condições de vida para as minhas plantas. O que eu vou suplementar na minha horta? Carbono ou nitrogênio? O que é mais difícil para minha planta conseguir? Nitrogênio. Então, a gente tem os fertilizantes, quem já viu falar? Às vezes a gente vai falar de fertilizante em escala grande, nas plantações monoculturas e tal, sim. E também ali, sei lá, tua avó, o teu avô pode comprar lá na lojinha um fertilizantezinho para a plantinha deles. Esses fertilizantes, eles são basicamente nitrogênio. Mas não só. Eles geralmente vão ter fósforo e potássio, que também são um pouco difíceis da planta conseguir. Não são ciclos que caem no Enem, mas é legal você entender. Às vezes você vai até ver lá na prateleira da lojinha o fertilizante NPK, que é utilizado desde a horta do vô até a grande indústria.
até a indústria do agro, né? Que utiliza um NPK. Por quê? Porque tá entregando para a planta que existe um interesse que aquela planta cresça, se desenvolva, né, para o desenvolvimento econômico ali que se espera. Então, se entrega para ela aquilo que ela mais precisa, que é mais difícil. Só que o que acontece? O que acontece? Como esse elemento ele é raro na natureza e se coloca, né? Ele é raro porque é mais difícil de conseguir. Se coloca ali para fertilizar no solo, só que se coloca em excesso. E aí a planta vai usar um pouco, né, do nitrato que foi colocado ali, só que vai sobrar. E aí, vocês concordam que vai percolar no solo e vai, né, a gente tem todo um caminho do ciclo da água, então tá conectando com outro ciclo biogeoquímico, que é o da água, né, que vai ir na chuva, vai passar pelo solo e vai arrastar esses, esse fertilizante em excesso e vai acabar parando num corpo d'água, num lago, algo do tipo. Quando esse NPK, esse excesso de nitrogênio, nutriente, né, enfim, chega lá nesse lago, o nitrogênio, ele não é difícil só para a planta, ele é difícil para outros seres fotossintetizantes também, que são as algas. E aí vai ter um excesso de nutriente naquele lago. Isso impedia as algas de crescer loucamente, porque elas tinham carbono, elas têm energia solar para fazer a fotossíntese, mas elas não têm o nitrogênio. Só que aí chega essa poluição. Tá vendo que é. Ai, Sora, mas é bom, é fertilizante. É desequilíbrio. Para mais ou para menos é ruim. É prejudicial. É um desequilíbrio, não está mais em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? A eutrofização, que é, né, uma coisa aí que o Enem, um processo que o Enem ama cobrar. Ama cobrar. O Enem cobra muito a eutrofização. E eu acabei de te explicar toda a lógica. Então, o que vai acontecer? Chega lá um aporte absurdo de nitrogênio, de fósforo, tá? Poderia estar aqui também o potássio, enfim. E aí, não, né? E aí, o que vai acontecer? As algas vão ficar, oba, muito nutriente. E não vai ter nada impedindo elas, porque tem carbono, tem sol e agora tem nutriente, elas vão se reproduzir, se reproduzir. Só que as próprias algas, elas utilizam oxigênio e elas alimentam aquele lago com oxigênio que elas produzem na própria fotossíntese. Então, olha só o que vai acontecer, um efeito bola de neve. Vai ter um aumento dessa oferta mineral de nitrogênio. As algas que estão na superfície, elas vão explodir. E aí a gente vê isso aqui, né? Isso aqui, que vem do esgoto doméstico e das chuvas que carregam os fertilizantes das plantações. São as duas fontes de poluição com excesso de nutriente, tá? Então vejam, mas nutriente é bom, mas em excesso não. Então, essas algas que estão na superfície, elas estão tendo a energia solar, elas estão fazendo a troca com a atmosfera e elas estão ali se reproduzindo loucamente. Aí elas começam a dominar a superfície. E elas estão tão abundantes que elas bloqueiam a entrada do sol na camada logo abaixo. E tem várias algas que vivem um pouquinho mais abaixo, inclusive presa no substrato ou um pouquinho mais abaixo na coluna d'água. Essas algas, vocês concordam que elas não vão mais conseguir fazer fotossíntese porque a luz está bloqueada? Então, as algas que vivem mais profundamente, elas vão morrer. Isso vai gerar uma oferta de comida
Para quem agora? Para os decompositores. Essas bactérias decompositoras que existem ali na água, tem também, igual tem lá no solo, tem aqui na água, tá? Essas bactérias decompositoras, gente, elas são aeróbias. E tanto que a gente vê que elas emitem o CO2, né? Enfim, então tanto para elas fazerem a decomposição desse monte de alimento que está chegando, elas vão gastando oxigênio. Só que não tá mais tendo fotossíntese das algas ali e nem troca com a atmosfera, porque as de cima lá estão fazendo aquele tapetão. Então, vai esgotando, não tem renovação do oxigênio ali dentro do lago, mais profundo, um pouquinho mais profundo, né? Já não tem. E aí, o que vai acontecer? Elas vão gastar todo o oxigênio da água. E aí, os peixes e outros animais que utilizam o oxigênio que está dissolvido na água, né, vão morrer asfixiados, né, com falta de oxigênio. Então, o que acontece na eutrofização é uma linha do tempo onde eu tenho uma explosão de biomassa de algas da superfície. Depois morrem, a biomassa de algas diminui, porque as que estão mais no fundo vão morrendo. Tem uma explosão de decompositores e começa a declinar o oxigênio, e aí tem um declínio dos peixes e outros animais que vivem ali na água. Então, quando a gente vê um lago dessa forma, a gente está presenciando a eutrofização, que a gente sabe que leva à morte da cadeia trófica como um todo. É super difícil recuperar ambientes eutrofizados, tá? Precisa, primeiro de tudo, e isso já caiu no Enem, primeira coisa que tem que ser feita, retirar a fonte. Então, da onde está vindo esse excesso de nutrientes? É do esgoto, porque o esgoto é rico em nutrientes. Sabe por quê? Porque as nossas excretas, o nosso xixi, é rico em nitrogênio. Então, o esgoto doméstico não tratado também pode gerar eutrofização, tá? E normalmente, quando a gente vê essa eutrofização numa cidade mais interior, enfim, é um conjunto das duas coisas. Tanto de plantios, né, de fertilizantes em excesso, quanto do esgoto não tratado. Certo, meus amores? Como que a gente soluciona esse problema? Tratamento de esgoto e produzindo agricultura limpa, principalmente agroecologia, onde a gente não vai depender de colocar tantos insumos, de usar tanto fertilizante. Certo, meus amores? Espero muito que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Estamos aí bem dentro do nosso tempo. Espero que tenha sido proveitoso para você. Se você sentiu pelo menos uma vontade de ser meu aluno, de aprofundar o que a gente está vendo aqui no nosso curso intensivo, você está vendo o valor, se eu te ensinei alguma coisa aqui, você pensa, eu gostaria de dar um próximo passo, eu gostaria de aprender dessa forma, é só você fazer a sua matrícula no Ecossistema Enem. Nós estamos com as matrículas abertas. Todas as matrículas são feitas de forma humanizada, então você vai conversar ou diretamente comigo ou com a minha equipe pedagógica, tá? Onde a gente vai informar tudo o que você quiser para a gente entender se faz sentido para você, se você já tem muitos anos de cursinho, qual foi a sua nota do Enem, vocês têm que dar essas informações ali, a gente vai conversando para eu poder te explicar, né? Ou eu ou o Gabriel da minha equipe pedagógica, que tem todo o treinamento para explicar para vocês, né? Se o curso faz ou não sentido para você. Eu não faço nenhuma questão de ter alunos comigo que não precisam do curso. Se você já tem
uma nota um pouco mais avançada, sente que são só algumas lacunas que podem faltar para o seu caso, você será um excelente candidato à minha mentoria, tá? Então, por isso que a gente precisa conversar, para saber como que eu posso continuar contribuindo. Certo, gente? Muito obrigada a todo mundo que está assistindo, participando. E 2 recados finais. Façam a lista, faça a lista dessa aula, assista as resoluções, tá? E o segundo ponto é: amanhã temos a nossa última aula para você concluir a base. E amanhã, na aula de amanhã, eu vou contar um segredo que vai ser um bônus especial que vocês vão ganhar. E não é bônus de desconto na matrícula, porque isso, quem tá aqui assistindo o curso, com certeza vai ter uma condição especial para fazer a sua matrícula, tá? Eu faço questão, porque se você tá aqui se dedicando para aprender, você é o tipo de aluno que eu quero ter dentro do nosso ecossistema. Mas, então não é um bônus sobre pagamento ou sobre matrícula, nada disso. É um bônus 100% gratuito que eu tô muito feliz que eu vou poder entregar para vocês no dia 23. Então, eu não sei exatamente quando você tá assistindo essa aula, mas se você tá no evento, no dia 23 de fevereiro, você vai receber um bônus muito especial que eu sei que vocês sempre me pedem, vocês vão amar e eu vou contar na próxima aula. Então, a gente se vê na nossa terceira aula e tchau, bons estudos!